Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que está me assistindo. Eu me chamo Pedro Ferreira, eu tirei 9,8 na redação do CPCAR 2024 e eu vou te contar como que eu fiz isso. Primeiramente, eu te falo uma coisa, eu não sou nenhum gênio e muito menos um Machado de Assis da vida. A minha redação, filho, você pegava pra ler, você conseguia entender ela inteirinha, não tinha nenhuma palavra extremamente complicada não. E o que eu te conto aqui é o seguinte, eu vou ser teu professor agora. Eu vou te ajudar a tirar esse 9,8 e até melhor, pra você ser melhor do que eu e tirar um 10. O que eu errei na redação? Eu errei uma vírgula só, uma vírgulazinha ali separando uma conjunção tal, porque eu fui um animal e dei mole. E eu te conto aqui uma coisa, eu não nasci sabendo redação, eu tive que estudar para isso. E eu já te adianto aqui, o que acontece? A jornada para estudar redação é horrível, é chata, é cansativa. Você vai querer fazer redação? Não, você não vai querer fazer redação, mas você tem que fazer porque você quer passar no concurso. Eu odiava fazer redação, eu preferia 1000 vezes resolver questão de matemática do que fazer redação. Mas chegou um certo ponto que não dava mais, eu tinha que aprender redação. O que me aconteceu? Eu comecei a estudar para o CPCAR 2021, em janeiro. De janeiro de 2021 até julho, que foi a prova daquele ano, eu fiz umas 3 redações no máximo. E na minha primeira redação eu tirei um 4. Foi um cocô. E o que eu te conto aqui? Depois daquela prova, eu comecei a estudar um pouquinho melhor a redação. Só que mesmo assim não estava bom. Foi se aproximando. Ó, detalhe, a minha média subiu um pouquinho. De 4, 5, foi para 7, 8. Nunca um 9, era só isso, 7, 8. Malemar um 8,5, ok? E o que eu te conto aqui? Quando foi se aproximando a prova do outro concurso, do outro ano no caso, né, 2022 para 2023, o que me aconteceu? Eu basicamente falei assim, não, eu não posso chegar na prova acertando 7, acertando 6, 8, por aí, não posso, jamais, de maneira alguma, porque se eu passar na prova, eu vou cair, se eu não tirar uma nota boa o suficiente para entrar, eu vou ser jogado para fora. E o que aconteceu? Eu falei assim, então eu vou pegar e vou estudar a redação com afinco. Eu catei todas as redações boas, com notas acima de 9 da EPCAR e comecei a estudar. Coloquei uma do lado da outra, peguei um caderno e fui anotando. A introdução é assim, assim, assado, começa assim, no meio tem isso, no meio tem aquilo, no final tem aquilo. E o que aconteceu? Com isso eu fui identificando um padrão. Com esse padrão eu consegui montar um modelo de redação perfeito. Como assim perfeito, Pedro? Sim, pode tirar um 9,8, tava uma redação braba, filho, brinca. E o que eu te conto? Eu poderia ter tirado mais, só que eu dei mole. Você não pode dar um mole desse. E o que eu te conto aqui de novo? É o seguinte, eu tenho o meu modelo de redação, eu vou te ajudar a criar o teu modelo de redação. Porque não é só você pegar o teu caveirão e fazer, pá, eu tenho o meu caveirão, eu te passo ele, você vai lá e vai copiar ele. Não funciona assim. Eu, quando comecei a estudar redação afinco, como eu falei aí, eu peguei a redação que tava estralando, só nota alta, 9, 10, 9,5 e por aí foi. Só essa redação nessa média de 9 a 10. Eu peguei assim e falei, vou copiar a estrutura dessa pessoa aqui. Fui lá, copiei tudo certinho, não ia. Era 8,5, 8,9, era só isso, não subia pra 9 a redação. Não ia pra 10, de jeito algum. Eu falei assim, quer saber? Tô nem aí, eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu vou usar essa estrutura aqui, só que eu vou mudar, vou me adaptar a ela. Eu fui lá, mudei os conectivos, entendi, adicionei algumas coisas que eu achava necessário. Eu entendi como funcionava a redação, eu já sabia. Então era só aplicar. Eu fiz certinho, minha nota subiu depois disso, filho. Alavancou, foi pra 9, 9,5, malemar um 10. E o que eu te conto aqui agora? Depois disso, chegou o concurso e eu tomei um pau na prova. Por quê? Por conta da redação? Não, porque eu não peguei redação pelo simples motivo. Tempo. Eu cheguei na prova, eu comecei a fazer as coisas assim, eu fiz o rascunho da redação todo bonito lá. Na hora que eu fui passar limpo, no terceiro parágrafo, no desenvolvimento 2, o fiscal falou, acabou o tempo de prova, todo mundo com a mão pra cima e vapo. Nisso daí, eu já sabia que eu não tava dentro. Falou, já era, eu vou reprovar por causa da redação e acabou, não tem forma alguma de me colocar lá dentro. Então eu já vou começar pro ano que vem. Eu saí e encontrei com o meu parceiro, o professor de matemática de vocês, o Iago Castelo, e falei assim, Castelo, eu vou ter que ficar pro próximo ano, porque a minha redação não deu tempo de terminar. Então, filho, agora é vapo, agora é estudar pro próximo ano.
Show? Show. E aconteceu que depois disso daí, eu marquei, eu falei assim, não, agora eu vou entender certinho a redação e eu não vou deixar só a teoria na cabeça, eu vou colocar em prática. Depois da prova daquele ano que foi em julho, eu já comecei em julho mesmo. E o que me aconteceu? De julho para dezembro, eu fazia 3 redação por semana, sem contar de simulado, viu? E nisso daí, eu acabei com todos os temas de um tal cursinho de uma coruja aí. Eu acabei com todos eles, tá bom? Na virada do ano, em dezembro, falou? Já corrijo aqui, em dezembro, eu tava fazendo muito mais que 3 redação por dia. Por dia não, por semana, perdão. E o que me aconteceu? Eu fui melhorando, naquela época ela tava tirando 9,5, 10, tava uma coisa bonita, deliciosa. De semana assim, eu tava entregando basicamente várias redações, porque eu não pegava assim, final de semana eu vou mandar. Não, eu acumulava. Então, quando eu mandava, era 11 redação, 9, já chegou até 15 redação por semana. E o que chegou? Virou o ano 2023, esse ano de agora. Eu falei assim, não, eu vou dar o gás, eu vou estudar igual um doido. Eu peguei assim, de janeiro a fevereiro, eu fazia uma redação por dia. Se eu não conseguisse fazer no dia, eu fazia outra, essa redação que eu não fiz, no outro dia. Ficava 2 redações por dia, de vez em quando. Então, o que aconteceu? Em uma semana eu acabei todos os temas da Epicar. Eu já pulei para tema da Rafa, do IME e do ITA. Não tinha marra comigo não, filho. Era estudar ou estudar. E outra coisa, eu te conto aqui. Tema do IME é o bizu. É aloprado para Epicar, só que não é desfocado. É igual tema da Epicar, só que a diferença é que é um pouquinho mais aprofundado. Porém, é a mesma ideia. Reflexivo igual. E o que eu te falo aqui? Depois disso daí, depois de ter estudado uma redação por dia, eu comecei a ficar louco, filho. Eu fazia pra tentar tirar o 10. Se eu não conseguia fazer o 10, eu surtava e rasgava o papel, filho. Pra mim era assim. Só que eu te conto uma coisa. Não vale a pena fazer isso. Não vale a pena tentar focar só no 10, só no 10, só no 10. A tua jornada é o caminho das pedras, filho. Vai ter hora que você vai tirar 7. Vai ter hora que você vai tirar 9. Vai ter hora que você vai tirar 10. Não é 100% 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Na minha jornada, filho, depois disso daí, eu fui fazendo mais redação, né? Eu diminuí o ritmo, parei de fazer uma por dia, porque senão eu ia ficar louco da vida. Foi chegando a prova, eu fui fazendo simulado, que é fazendo redação fora de simulado também, né? Que é importante fazer isso. E o que me aconteceu? Chegou a prova, eu fui fazer as redação, eu bati o olho no tema, que o tema foi o seguinte: apesar do desentendimento motivado pela diferença geracional, é possível que haja uma convivência saudável entre as gerações? Rapaz, pelo pique que eu tava, eu bati o olho no tema de redação, eu já sabia o meu desenvolvimento, já sabia tudo, filho. Você perguntava pra mim, eu falava oral, eu respondia na lata a redação inteira. E o que me acontece? Quando eu bati o tema, quer dizer, eu bati o olho nesse tema aqui, eu não sabia o que fazer, eu falei, vixe, agora? Eu não sei repertório, eu não sei argumento, eu não sei nada, eu vou ter que ir na fé. Eu continuei resolvendo a prova, li os textos motivador da prova, assim, bom, alguma coisa dá pra desenrolar. Cheguei pra fazer, que eu vou passar o bizu pra vocês nas próximas aulas. O que acontece? Você faz o planejamento textual aqui e na redação você já joga o resto que você planejou aqui. E acabou, vapo. Eu fiz isso daqui, eu pensei uma coisa, não ia. Eu pensava outra coisa, não ia. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ter que apostar na sorte. Vou com Deus mesmo e vou fazer o que eu sei fazer. Pá. Terminei a redação, falei assim, meu Deus. Que redação horrível. Não gostei da minha redação. A minha redação tá péssima, tá um saco. Levantei, fui no banheiro, tomei uma água, voltei, li a redação de novo, falei assim, bom, dá pro gasto, pelo menos um 8, dá pra garantir. Aconteceu que eu te afirmo aqui, um comentário, adicionando aqui. Nem toda redação que você fizer que você achar que tá excelente, vai ser excelente. E muito menos também aquela redação que você olhar e falar, tá horrível essa redação, tá um cocô, uma bosta. Vai estar realmente uma bosta. Inúmeras redações que eu já fiz. Fiz uma redação, nossa, nunca que eu vou esquecer dessa redação. Foi uma redação do ITA, um tema do ITA sobre mobilidade urbana. Eu falei um monte de coisa de ônibus, de metrô, essas paradas assim. Eu falei, nossa, essa redação
tá um cocô, tá horrível, não tem como eu tirar um 7 com essa redação. Eu mandei lá pra Coruja corrigir, foi 10, entende? Então, você tem que fazer a redação. Aquela redação que eu rasguei por não estar suficiente boa no meu padrão, eu poderia ter tirado um 10, eu nunca vou saber, porque eu rasguei e joguei fora. Então, filho, controla a tua sanidade mental para que você não surte fazendo redação, porque é uma coisa muito simples. Redação é feijão com arroz e acabou, não tem como você fugir disso, não tem como você falar, eu quero fazer uma redação Machado de Assis e tirar um 10. Cara, eu já citei MC Pipoquinha na redação, eu já citei Bob Esponja, Pinóquio na redação e tirei 9,5, 9,8, 10, eu já tirei tudo isso. Eu coloco uma redação pra vocês verem, uma redação de curso, porque não era do CPK, que eu citei MC Pipoquinha e tirei 10. É simples, cara. A estratégia da redação não tem nada a ver com repertórios bonitos, rebuscados, aquilo lá, você tá Nietzsche, você tá Schopenhauer, você tá Albert Camus, nada disso, nada. É só você saber falar com o corretor, que acabou, não tem mais nada que para você depois disso. E o que eu te conto? Quando você pegar para estudar com raiva mesmo, igual você estuda as outras matérias, matemática, português e inglês, redação, você vai subir demais. Eu afirmo para vocês, eu fui salvo na redação da quer dizer, na prova da EPICAR desse ano, 2024, por conta da redação, porque eu fui lá na prova e eu tirei 37. 37, filho, nos outros anos nem sonho que tu entrava. Quer dizer, entrava, né? Mas isso daí era 1 ou 2, e que você é 1 ou 2, muito difícil. Eu fiquei muito dependente da redação. E o que me aconteceu? Eu falei assim, bom, pelo menos um 8 eu consigo, né? Chegou a redação, eu tirei 9,8. E isso daí, que eu tava na classificação provisória sem a redação, eu tava lá em 300 e lá vai bolinha. 387, mais ser preciso. E o que aconteceu? Com a redação, com a chegada da redação, a minha média subiu. O pessoal que foi judiado nessa redação desse ano abaixou de 300 e pouco, 300, quase 400. Eu fui para 66, eu fui para 66 e acabou. E o que acontece agora que eu te conto, meu parceiro? A redação da EPICAR tá ficando difícil. Você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que estudar para valer a redação da EPICAR, porque senão você vai ficar por conta dela. Eu conheço o nego que tava lá em cima, tava lá com 41 acertos, flutuando dentro das vagas tranquilo. Chegou a redação, filho, ó, foi pra rua. O cara que tava lá em 120, 123, 121, 110, por aí foi, desceu, cara, foi pra 200, foi pra 300, tudo isso por conta de um 5 na redação. Quer amarelar? E é o seguinte, eu te conto, a redação da EPICAR tá ficando difícil e se você não correr atrás, você vai pagar o pato para mais um ano. E olhe lá se você tiver mais um ano. Entendeu, cara? E o que eu te conto? Eu vou te ajudar nessa jornada aqui. Eu vou chegar, vou passar os conselhos, o bizuzinho sim. Se você tiver dúvida, você manda lá que eu te ajudo, tá ok? E o que eu te conto aqui? Toda a redação que eu tinha, eu corrigia certinho. Eu pegava assim que eu errei, ia lá. Eu errei o que? Gramática? Eu errei. Eu vou estudar gramática. Eu errei. Argumentação? Eu vou estudar argumentação. Eu separava os dois e eu analisava ambos individualmente. Nisso daí, eu não perdia tempo. Se eu tinha curso, eu ia atrás dos professores do curso. Professor, por que eu perdi ponto nisso? Professor, por que eu fiz isso? Senhor, por que aconteceu isso daqui? Professor, eu te pergunto uma coisa. Eu posso fazer assim, assim, assado? Pode. Não, você não pode. Se você fizer isso, vai dar BO. Eu fui sempre atrás. Você, candidato, você deve fazer isso também. Você deve correr, batalhar, não só em matemática. Por que em matemática você pega, vou resolver essa lista aqui, você não conseguiu, você busca resolução, você busca ajuda. E na redação, você caga pra ela. Quando chega a correção, você olha assim, você pega assim, você bate só o zóio na nota e não vai ver o que você errou de fato. Cara, redação também reprova. Você tem que tomar cuidado com isso, cara. Você tem que ficar ligado, filho. Você tem que saber tudo. Tudo que cai na prova você tem que saber. Sacou? Eu passei na prova da EPICAR. Por quê? Porque eu cheguei lá preparado. Eu dei o gás, eu estudei. Assim como você pode estar dando gás e assim como você pode estudar.
Eu não sou nenhum gênio, e muito menos um Machado de Assis. Tem gente, cara, teve um rapaz, cara, que me deixava louco no WhatsApp, ele falava igual o escritor português de 1500, pô. Chegava assim, ordinariamente eu acordo, tomo meu café, cheio de pontuação, cheio de coisa mesmo, assim, umas coisas horrorosas. Você perguntava pra ele assim, rapaz, onde você foi? Ele virava pra você e falava assim, Alhures. Que merda é Alhures, cara? Que merda é Alhures? Que é o seguinte, esse cara chegou na redação, deu mole demais. No que? Na gramática pode até ser, mas ele deu mole na argumentação. A argumentação da Epicar que te pega também, tá? Não é bobeira não. Show? Eu falava igual um mongol no celular. Eu falava igual vocês aí que escrevem pra gente, tamo junto, todas essas coisas assim, tudo vacaiado. Eu escrevia assim. Mas na redação eu fazia o que era certo. Redação é feijão com arroz, não precisa aloprar, não precisa chegar lá e falar igual um filósofo, nada disso. Você tem 15, 14, 16 anos, 17 no máximo. Você não vai falar igual Einstein na redação, você não vai de forma alguma. Então faz o padrão, escreve normalmente. Provavelmente eu vou colocar a redação aí embaixo, nos comentários ou um link na descrição do vídeo para você quiser ler minha redação. Se você não conseguir ler a minha gloriosíssima letra, bonita demais da conta, eu tinha letra horrível. Eu fui melhorando, eu fui estudando um pouquinho de caligrafia para melhorar a letra, e melhorou. E o que me aconteceu, cara? Eu basicamente fiz uma redação boa aos olhos da banca. E eu vou colocar lá na descrição para você dar uma lida e entender como é que funciona. Eu vou colocar, tem o drive, salvo engano, tem o drive do nosso projeto elementar aí, que tem a redação dos outros anos também. Tem a redação do nosso professor Iago Cassel, que tirou 9,4. Tem a redação dos outros moleques também que passou. Se quiser eu coloco lá na lista também, porque eu tenho muitas redações boas também para ser acrescentadas. E é somente isso, é vapo, é estudar, filho, não foge disso. Por enquanto, é só. A gente se vê nas próximas aulas e um abraço, tamo junto e Deus te abençoe.